Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros aqui do Mestre Coruja Esportes. Eu quase falei aqui que eu sou o Eros do Fluminense Futebol Clube. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá, tá? A previsão agora anual. Eu já fiz aí para a maioria dos clubes do Brasileirão Série A 2026 e essa previsão ela não vai aqui necessariamente falar de títulos, tá? Depois eu vou fazer uma previsão à parte e aí eu vejo lá as possibilidades do Fluminense ganhar ou não títulos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar cartas de arcanos maiores para regir o ano e os trimestres. Depois eu tiro as cartas dos meses e depois eu também vou ver o trabalho do técnico, não necessariamente o Luiz Zubeldia. Eu acredito que fala assim, tá, gente? Eu anotei aqui. E também como vai ser os sentimentos aí dos torcedores, tá bom? Então vamos lá, vou embaralhar aqui e começar a leitura, tá? Fluminense Futebol Clube. Como é que vai ser o desempenho do Fluminense Futebol Clube? Clube fundado em 1902, tarô? Aí em 2026, como é que vai ser o desempenho do Fluminense Futebol Clube? Fluminense Futebol Clube, vamos lá. Olha, força como arcano regente. Primeiro trimestre, Lua. Segundo trimestre, Carro, boa. Terceiro trimestre, Julgamento. Quarto trimestre, Diabo, ok. Deixar essas duas aqui no canto, depois eu interpreto elas também, né? Vou já tirar dos meses e depois eu começo a explicar essas três cartas aqui, tá? Vamos lá. Como é que vai ser o primeiro trimestre do Fluminense? Tarô, por favor, como é que vai ser o primeiro trimestre do Fluminense? Cinco de ouros, nossa, que é isso? Morte, meu Deus, gente. E cinco de copas, tá. Vamos agora. Vamos pegar dos próximos 3 meses? Tomara que melhore, viu? E vamos lá. Bom, vamos então, pessoal. Olha, a força é um arcano muito bom, tá? Sabe por que ela é bom? Porque é uma carta que tem muito a ver com atletismo, né? Então, como ali os atletas, né, os jogadores de futebol, eles são atletas, né, eles são esportistas, tem muito a ver isso. A força ela mostra aqui um bom condicionamento físico, mostra a vontade de vencer, sabe? Então, eu vejo aqui que o Fluminense ele vai estar assim regido por essa força interior, sabe? Que ele acredita que ele tem, né? Que ele já passou por uma experiência que já vai além das dúvidas e quer realmente aplicar tudo aquilo que ele sabe. Esse primeiro trimestre, gente, ele tá um pouco delicado, tá? A lua regendo aqui mostra incertezas, então acredito aqui que tem algumas coisas que elas não estão tão esclarecidas aí no clube. Não sei se tem a ver com a questão dos pagamentos, porque a energia de janeiro já tem uma energia aqui de falta. O que isso aqui quer dizer? Pode ser que falte algum jogador importante aí nesse início de campeonato estadual ou mesmo do Brasileirão, ou pode ser que tenha um desempenho que não seja o esperado, tá? Então, considerando que vai ter tanto estadual quanto Brasileirão, a gente sabe então que vai ter mais de 2 jogos aí, né? Então, em algum jogo vai ter um desempenho impactante, tá? Que não vai ser o esperado. Ou ele vai empatar um jogo que era preferível ele vencer, ou dependendo ele vai perder um jogo que ele poderia ter empatado, sabe, com um clube pequeno, né? Uma coisa assim. Então eu vejo, sim, de certa forma, uma dificuldade e uma carência de algum recurso. E a morte, ela vem para consolidar isso, tá? Consolidar, infelizmente, este período difícil, porque algumas coisas elas precisam ser eliminadas, tá? Então acredito aqui até que pode sim haver um desligamento importante do Fluminense, tá? E indo aqui ao mês de março, tem de novo um sentimento mais regado pela melancolia. Então, assim, eu achei o primeiro trimestre bem delicado, eu acho difícil os outros trimestres serem difíceis como esse primeiro, tá? E aqui no segundo trimestre, a partir de abril, a gente já tem a energia do carro, é uma energia boa. Então aqui o Fluminense estava confuso o que fazer, para onde se direcionar.
O carro aqui já mostra o oposto. Vamos ver como é que vai ser aí a partir de abril? Ó, rei de espadas, objetividade, isso mesmo. Julgamento, quatro de paus. Melhorou muito, muito. Nossa, não tinha como piorar, viu, gente? Vamos lá, olha. Segundo trimestre bem melhor, tá? Jogador aí muito importante, tá? Acima dos 35 anos ou 40, pode até ser o próprio Fábio, né? O pessoal elogia muito o Fábio, o desempenho dele. Então, a partir de abril, a gente vai ver aí um jogador de extrema importância. Pode ser um jogador do signo de Aquário, tá? Aquário ou Câncer, sim, sim. Aquário, Câncer ou Leão, tá? Pode ser assim, por exemplo, um jogador que seja de leão, tem ascendente aquário, lua em aquário, coisa assim, sabe? Esses 3 signos que eu vejo assim. Eu vejo o Fluminense após esse momento, como eu tinha falado, a morte ela vem para minar coisas que não estavam prestando. Então, algum desempenho ou alguma coisa que o Fluminense estava fazendo da forma errada, precisou ser eliminada nesse primeiro trimestre. Por isso que mostrou dificuldades. E aí veio ele com a experiência, veio ele com assertividade aqui no mês de abril. Mês de maio, notícias importantes aí acontecendo, tá? Julgamento tem muito a ver com isso. Pode vir uma situação do passado retornando. Então eu acredito que vai ter um jogo muito importante no mês de maio. Se a gente considerar que o Fluminense já está classificado para a Libertadores, pode ser sim um jogo muito importante o início da Libertadores. Eu acho que vai ser mais ou menos essa época, né? Então sim, tem um jogo muito importante e que vai assim gerar muitas apostas, gerar muitos comentários, e eu acredito sim que vai ser um resultado positivo, porque a energia desse período aqui ela tá muito mais positiva, tá? Ou pode ser ele derrubando mesmo um adversário forte, como eu comento, né? Os 4 clubes cariocas é Fluminense, Botafogo, Flamengo e Vasco. Então pode ser que ele derrube algum desses 3 até mesmo num jogo assim com a vantagem larga. E comemoração, de novo celebração em junho, tá? Em junho aqui, eu acredito que ele não vai ter jogo do Brasileirão, porque eu acho que vai até o final de maio. Mas aqui tem boas notícias, pode ser jogador do Fluminense que está fazendo um bom desempenho na Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo ela vai ser um pouco mais larga. Eu acho que ela vai para 40 ou 45 dias, que são 48 países disputando e não 32. Né? Então houve essa mudança aí do regulamento da FIFA, né? A partir de 2026 a Copa do Mundo ela abrange mais times, mais nações, e o Fluminense eu vejo ele recuperado aqui no segundo trimestre. Então, primeiro trimestre, dificuldades, não vou mentir para vocês, eu vejo dificuldade, por exemplo, de conseguir o estadual, né? Quem sabe se eu se inverta, né? As energias elas são volúveis. E recuperação, liderança também, tá? Carta do carro fala de avanço, né? Olha para você ver, os barulhos externos que vão além aqui da minha voz, então aí se comunicando pode ser sim que ele tome a dianteira de alguma situação. Então eu vejo sim uma recuperação, tá? Vai ser bem enfática, tá? E o carro como a carta de continuar seguindo, acredito que ele vai conseguir aqui acumular vitórias, tá? Nesse período de tempo entre abril e junho. Vou colocar aqui junho, né? Porque pode ser que ele jogue alguma coisa em junho, tá? Então vamos continuar a leitura agora a partir de julho, que tem arcano do julgamento de novo e arcano do diabo, que eu vou precisar tampar. Porque final do ano, ó, final do ano tem aí coisas que a gente vai investigar como vai ser. Vamos lá. Tarô, fala pra mim como é que vai ser aí o terceiro e quarto trimestre do Fluminense em 2026. Já tô sentindo aqui, tá? Vamos lá? Olha, 5 de paus, guerra, hein? Imperador, gente. Papa, bom também, vamos ver, ó. Foi outubro, novembro, dezembro, ok. Vamos lá então, olha. Aqui, nossa, vai ter um jogo muito caótico a partir de julho. Julho volta o Brasileirão, né? Aqui, ó, julgamento, de novo a questão das notícias. Então, esse período aqui, eu diria que é assim, o segundo trimestre vai ser melhor que o primeiro e o terceiro vai ser melhor que o segundo.
Fluminense numa crescente. Tem muito a ver com a força, tá, gente? Tem muito a ver com a força mesmo. Ó, 5 de pausa aqui, deve ter assim um jogo muito caótico mesmo, né? Os jogos difíceis pode ser que, por exemplo, seja o período ali do Campeonato Brasileiro que ele vai enfrentar o top 5 do Brasileirão, por exemplo. Então uma disputa direta, sabe? Com os líderes do campeonato, né? Mas eles se impõem em agosto. Agosto, gente, eu tô percebendo, é o mês que eu falo que tem tipo 85 dias. Agosto ou tá vindo muito bom para os clubes ou muito ruim. Pro Fluminense eu diria que é uma das melhores cartas, tá? Imperador. Nossa, assim, um time que lidera. Será que o Fluminense no mês de agosto vai chegar a liderar o Campeonato Brasileiro? Ou se ele, de repente, vai ser o favorito a algum outro título que ele estiver disputando, seja Libertadores, Copa do Brasil? Comenta aí, qual que é a sua perspectiva? E olha, Hierophant mantendo o padrão. Porque é curioso, essa daqui é a carta 4, essa daqui é a carta 5. Então, ele consegue manter. Ele consegue manter esse alto desempenho. Período de agosto e de setembro vai ser muito positivo. Então é como eu falei lá. Vocês vão ter o início de ano que tende a ser mais difícil mesmo, tá? Do que aquelas cartas representam. Mas recupera, né? Então quem estiver assistindo o vídeo já ter parado, né? Ali no início do vídeo, não vai saber que o clube vai melhorar. Sabe? Tá melhorando, tá numa crescente, né? Aqui pegou o carro e tá indo embora, tá? Vamos ver agora como é que vai ser de outubro a dezembro, porque dependendo ali de novembro e dezembro, eu vou ver as possibilidades aí de ganhar títulos, tá? Eu tô falando muito de Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, pois foram esses campeonatos aqui em 2025 que eu fiz mais previsões. Eu não fiz previsões para o estadual, mas eu vou começar a fazer, óbvio. Vamos lá. Força! Olha, gente, só tá continuando novembro. Ó, carta de número 2. Antes de ir para dezembro, será que em novembro ele de repente não vai ficar em segundo lugar em alguma coisa? Dependurado. Olha, gente, eu tô achando possível sim. Sabe, o pendurado é uma carta que nas minhas leituras, tanto no meu canal quanto em outras situações, tem vitória, conquista com muito sofrimento, mas tem. Eu não descarto que o Fluminense consiga algum título aí entre novembro e dezembro. Eu acho possível mesmo, tá? Tá aqui é custoso. Então, assim, vocês vão ver uma crescente do clube, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. De abril a outubro, tá uma crescente. Abril a outubro. Abril, outubro, uma crescente. Aí vai ter aqui, dependendo, vocês vão começar a ver a partir da segunda metade de outubro, vai ficar difícil por causa daquele momento que todo mundo está disputando muito forte. Todo mundo. Que a força também às vezes fala de bloqueio. Então às vezes você tem que soltar o leão, às vezes você tem que segurar. E pode ser que o Fluminense não vai saber usar a força da forma correta. Por que eu tô falando isso? Aqui é o arcano do diabo. O diabo é uma carta que é do exagero, entende? Então o Fluminense ele não pode usar a força desmedida, a força bruta. Se ele usar essa força bruta, vai trazer aqui, ó, pode perder por muito pouco ou vai ganhar com muito sofrimento. É o que eu tô vendo, tá? Alguma situação aí, algum jogo também, né? Em questão aqui dos jogadores, então como eu te falei para vocês, né, que é pro público, tem muita boa saúde física, tá? Me parece que, assim, engraçado que eu não vi muita questão de contratos não, tá, gente? Não vi não. Eu vou analisar os signos, eu tô vendo aqui que tem muita carta de fogo. Então, de imediato, eu já posso dizer que tem os signos de Áries, Leão e Sagitário. Áries, Leão e Sagitário eu já coloco aqui. Com certeza, tá? Eu diria até que Áries é mais. Áries, Leão e Sagitário. Tem energia de Escorpião também. Áries, Leão, Sagitário, Escorpião. Deixa eu ver mais o que aqui. Tem energia de Touro também. Touro também tem a ver com essa questão de força bruta. Interessante, né? Touro é o oposto de
de Escorpião. Então, Áries, Leão, Sagitário, Escorpião, Touro. E deixa eu ver mais o que. Está aqui Capricórnio. Capricórnio, tá? Tá vendo? Não tem um pouquinho de energia aqui de Aquário, como eu tinha falado aqui no Rei de Espadas, mas eu vejo muito mais aqui se destacando os signos de fogo, o que é ótimo para competição esportiva. Olha essa sequência aqui, ó. Então o segundo semestre vai ser melhor, tá? Esse início de ano, eu diria para vocês que tá capenga. Eu falo isso, né? Eu uso esse termo aqui no meu canal, tá? Mas vocês não desanimam não, que tem muito progresso a longo prazo, tá? O que eu vou fazer agora? Ver o desempenho aí do técnico, né? O que ele vai fazer com o clube, ou os técnicos, né? Aqui é independente se vai ser o Zubeldia ou não, tá, gente? Vamos lá. 3 cartas para o técnico do Fluminense Futebol Clube. Como é que vai sair o desempenho do técnico do Fluminense Futebol Clube? Sacerdotisa, olha só. Mago. As de espadas. Nossa, muita assertividade. Vamos embaralhar agora os torcedores. Como é que o torcedor do Fluminense deve se sentir aí durante o ano de 2026? Vitorioso, gente, que coisa bonita, hein? 5 de espadas, olha, derrota injusta ou muito puto com um resultado injusto, indo pra frente. Gente, tá muito bom. Nossa, uma das melhores leituras que eu tô fazendo aqui, tá? Realmente. Então, gente, é muito doida. Por isso que eu falei, a morte ela vem pra encerrar coisas ruins. Quando aquela morte, esse início de ano pra vocês vai ser difícil, tá? Ó, aqui o técnico analisando tudo, por que as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo, sabe? É um momento de análise, de percepção, sabe? E aí, a partir disso, colocar em prática, faz ali os cortes necessários, né? Fala o que é necessário, vai ter declarações aqui inteligentes aí para mídia, para imprensa. Um técnico, né, caso seja o Zubeldia, até amostrado de certa forma, mais competente e dando espaço aí para os jogadores exercer o protagonismo deles, tá? Torcida, vocês vão se sentir, na verdade, assim, é uns 70% bom, mas vai ter uma situação, 5 de espadas aqui, é um sentimento de uma derrota muito amarga, tá? Então, por isso que eu tô falando, né, eu vejo sim, depois eu vou fazer o vídeo à parte para saber aí das questões sobre as chances de títulos, tá, em 2026, né? Olha pra você ver, tem verde, né? Verde nessas 3 cartas aqui. Então, o torcedor com muito orgulho do clube, né? Como é tricolor, ele tem a cor verde e também aquela cor ali puxada pro vinho que tem a ver com vermelho. Até remete, sabe? As cartas aqui. Então, aquele clube que tem os torcedores que vocês... o Fluminense é uma coisa que vem de dentro para fora e vocês fazem questão de expressar. E eu acho que vocês vão estar assim, discutindo muito com os times rivais, sabe? Atazanando os times que perderem de vocês, sabe? O que é normal do futebol, né, gente? A gente sabe. Mas como o Fluminense ele vai ter um crescimento, eu diria que ele vai ser desacreditado no início do ano, tá? E aí vai ter um crescimento muito bom, muito forte. E aí, pronto. Aí vocês vão montar no cavalinho mesmo e se exibir. E tem que fazer isso mesmo, né, gente? Ainda mais depois que se sofrer um momento difícil, a gente tem que revidar de uma forma sadia, óbvio, né, gente? Que eu falo assim, a competição tem o seu lado sadio. Então eu vejo dessa forma, tá? Então eu vejo a torcida aqui muito empolgada, muito esperançosa, né? Assim, PUTA, vai que o YouTube censura, com uma situação aí de injustiça que pode acontecer, um jogo que vocês não vão concordar de jeito nenhum com o resultado, sabe? Mas muito confiantes, sabe? Mandando mensagem pros parentes e tudo mais, sabe? Então eu vejo muita energia aqui. Gente, eu até senti assim, revigorado fazendo, sabe? Então olha pra você, vocês vão sentir fortes, sabe? Vai ser um ano forte de protagonismo para o Fluminense.
só vai ter mesmo o início do ano complicado, tá? As cartas falaram isso, eu não posso mentir para vocês, tá, pessoal? Mas é isso, muito obrigado por você que assistiu o vídeo, se inscreva no canal, dá o like, compartilha, comenta quais são aí as suas esperanças, expectativas que você tem para o Fluminense Futebol Clube em 2026. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!